Tenho 86 anos e se tem uma coisa que aprendi a fazer bem nessa idade é olhar para trás sem me perder nisso. Me chamo Irene e antes que você pense que esta é mais uma história de uma senhora saudosa contando como os tempos eram melhores, deixa eu te parar ali. Não é isso. Algo que eu precisei de 8 décadas para entender e que, quando entendi, doeu de um jeito que eu não esperava. Não o tipo de dor de perder alguém, o tipo de dor que vem quando você percebe que perdeu tempo. Mas antes de eu chegar lá, preciso te contar como tudo começou. Eu fui casada por 51 anos. 51 anos com o mesmo homem, dormindo do mesmo lado da cama, amando de um jeito que às vezes parecia invisível, porque era cotidiano. O tipo de amor que você só percebe quando ele não está mais lá. Quando o Oswaldo morreu, as pessoas vieram me ver, traziam comida, me chamavam de guerreira. E eu sorria porque não sabia o que mais fazer. O que ninguém me disse, o que ninguém te disse, é o que vem depois, não o luto. O luto todo mundo fala, o que vem depois do luto. Você já parou para pensar no que é acordar todos os dias sem ninguém para contar como foi o seu sonho? Esses pequenos relatos que parecem nada e que constroem tudo. Eu morei 23 anos nessa mesma casa depois que meus filhos saíram. Criei 3 filhos aqui. Depois fui só eu e o Oswaldo. E depois fui só eu. E aqui está o que ninguém te conta. Viver sozinha tem um silêncio que não é paz. É ausência. E tem dias em que esses dois se parecem tanto que você nem consegue distinguir um do outro. Não estou dizendo que é insuportável. Estou dizendo que é diferente de tudo que me prepararam para sentir. E que a diferença entre estar preparada e estar pronta pode ser muito maior do que você imagina. Existe algo que eu só entendi tarde demais. Uma mentira que repeti para mim mesma por décadas. Eu sempre pensei, quando as crianças crescerem, aí eu vou me cuidar. Depois, quando a gente se aposentar, a gente viaja. Depois, quando passar essa fase, eu ligo para minha irmã. Eu, Irene, passei a maior parte da minha vida vivendo no depois. Sempre havia algo mais urgente do que simplesmente estar presente no momento que eu tinha. E o depois chegou. Só que sem o Oswaldo, sem minha irmã, que morreu aos 79 de um infarto que não deu aviso, sem o corpo que eu tinha aos 50, sem a leveza que desperdicei esperando por um tempo que achei que seria eterno. Essa é a mentira que acreditei por décadas, que sempre haveria tempo, que eu podia empurrar para frente o que importava sem perder o prazo. Tem uma tarde que não consigo esquecer, um domingo de outubro. Minhas filhas tinham ido embora, a casa estava limpa, o silêncio era perfeito, e eu sentei nessa cadeira aqui da sala e não consegui pensar em nenhum motivo para me levantar. Não tinha pressa, não tinha ninguém esperando, e pela primeira vez na minha vida percebi que a ausência de pressa não era liberdade, era vazio. Não era depressão, era uma clareza brutal. Eu havia construído uma vida inteira em função dos outros. E agora que os outros tinham as suas próprias vidas, eu não sabia o que era a minha. Você tem uma vida que é só sua? A que existe quando todo mundo foi embora e a casa está silenciosa? Eu demorei anos para entender a primeira coisa importante. Solidão e solitude não são a mesma coisa. Solidão é quando você precisa de alguém e não tem. Solitude é quando você está só e ainda assim está inteira. Passei muito tempo confundindo as duas, fugindo da segunda com medo que fosse a primeira. A segunda lição foi mais difícil. Não ser necessária não significa não ser importante. Por muito tempo, meu valor estava em ser útil, cozinhar, cuidar, resolver. Quando parei de ser necessária da mesma forma,
Fiquei sem saber quem eu era fora disso. E a terceira coisa, a mais estranha de todas, viver sozinha me ensinou a me conhecer de um jeito que 50 anos de casamento não tinham conseguido. Quando não há ninguém para te definir, você precisa se definir. E isso é assustador e é libertador ao mesmo tempo, porque quando você está sempre em relação com um marido, com filhos, com o trabalho, você se enxerga pelo reflexo e, de repente, não tem mais reflexo, só você. E descobrir quem você é quando ninguém está olhando é uma das coisas mais difíceis e mais honestas que já fiz na vida. Existe algo que eu só entendi com 80 anos, sentada em frente ao médico que me disse que meu coração precisava de atenção. Ele perguntou: "A senhora tem algo que a faz querer acordar de manhã?" Fiquei em silêncio por um tempo longo demais, porque a resposta honesta era: "Estou procurando." E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Ter 80 anos e ainda estar procurando. Ter 80 anos e perceber que a busca não tinha acabado, mesmo que o corpo estivesse cansado. Sabe o que eu aprendi naquele consultório? Que propósito não é algo que você escolhe uma vez e carrega para sempre. Ele vai mudando. O meu propósito aos 30 não era o mesmo dos 50. E o de agora não tem nada a ver com nenhum dos dois. E tá tudo bem. O que não dá é ficar sem um. A quarta lição aprendi com as minhas plantas. Vai parecer pequeno. Não subestime o que parece pequeno. Comecei a cuidar do jardim com uma atenção que nunca tive, porque percebi. Cuidar de algo vivo todos os dias me lembrava que eu também era viva. Precisamos de propósito, não de um grande propósito. Um que seja real, diário e completamente seu. A quinta coisa eu precisei aprender da forma mais difícil. Pedir ajuda não é fraqueza. É a coisa mais corajosa que existe quando você passou a vida toda sendo a pessoa forte. Fiquei 2 anos sem contar para ninguém que havia dias em que a solidão pesava tanto que eu mal conseguia comer, carregando isso sozinha porque era a Irene forte. Quando finalmente contei para minha filha mais velha, ela chorou e disse que estava esperando eu pedir há muito tempo, que só estava aguardando a minha permissão. Tem uma coisa sobre viver muito que ninguém te prepara. Você vai enterrar pessoas que amou, muitas, e vai precisar continuar depois disso, com o coração cada vez mais cheio de ausências. Enterrei o Osvaldo, enterrei minha irmã, enterrei amigos que me conheciam antes de eu ser mãe, antes de ser esposa, pessoas que guardavam versões minhas que ninguém mais lembra. E cada um foi uma camada de mim que foi junto. Mas a gente não fica menor com as perdas. A gente fica diferente, mais fundo, como uma árvore podada com força que cresceu de outro jeito, não mais alta, mas mais enraizada, mais capaz de suportar o vento. E aprendi a honrar essas pessoas de outro jeito, não só com saudade, com escolhas, fazendo o que elas não tiveram tempo de fazer, ligando quando tenho vontade, dizendo o que sinto enquanto ainda posso dizer. A sexta lição é essa. O tempo não para de correr só porque você está com 86 anos. A vida continua chegando, com seus presentes pequenos, seus momentos que você não esperava. Você pode se esconder dela ou pode abrir a porta. Hoje acordo, faço café, olho pela janela, rego as plantas, ligo para uma das minhas filhas. Nem sempre porque tenho o que contar, mas porque quero que ela saiba que ainda estou aqui, que ainda estou acordando. Não tenho respostas para tudo. Não sei se estou fazendo certo, mas sei que parei de esperar o depois para viver, porque o depois chegou e eu estou nele. E ainda tenho tempo de fazer diferente. A sétima coisa, a última e talvez a mais importante, é essa. Ninguém vai te dizer como é viver sozinha até você estar vivendo.
vai descobrir que é mais do que pensava que conseguiria aguentar. E, ao mesmo tempo, é mais silencioso do que imaginou ser possível. Não é tragédia, não é fracasso. É uma fase da vida que poucos falam com honestidade. As pessoas ou fingem que é terrível ou fingem que é libertador. A verdade está no meio. É as duas coisas, em dias diferentes, às vezes no mesmo dia. Eu quis falar sobre isso porque ninguém falou comigo e talvez alguém precise ouvir. Antes de terminar, quero te fazer uma pergunta. Não é difícil de entender, mas talvez seja desconfortável de responder. O que você está empurrando para o depois? Que conversa está adiando? Que ligação não fez porque não era o momento certo? Que pedido de desculpa engoliu? Que confissão de amor guardou com tanto cuidado que virou segredo? Porque eu, Irene, com 86 anos, sei de uma coisa que você ainda vai aprender. O depois chega. E quando chega, não traz de volta o que você não fez enquanto dava para fazer. Se isso tocou algo em você, se apareceu algum nome na sua cabeça enquanto eu falava, escreve nos comentários o que ainda dá tempo de fazer. Não o que você vai fazer amanhã. O que ainda dá tempo, porque dá. E eu quero saber